Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje está em São Marcos, capítulo 1, versículo de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é longo e um tanto quanto confuso à primeira vista. Ele mostra Jesus e seus discípulos na outra margem. A outra margem significa lugar de desafios. É para lá que Jesus havia convidado seus discípulos a irem com ele. A missão deveria continuar em outros lugares, na outra margem. Vemos aqui o que significa a outra margem. Um lugar de pessoas totalmente alienadas, possuídas pelos espíritos impuros daquele que tomaram posse de suas vidas e lhes roubaram a sua consciência. Na figura do homem possuído por um espírito impuro está presente não apenas uma pessoa, mas uma categoria de pessoas.
O próprio homem possuído responde quando Jesus pergunta seu nome, que é uma legião e não apenas uma pessoa. Eram pessoas, meus irmãos e irmãs, extremamente marginalizadas, que habitavam as sombras da morte, como diz o texto do profeta Isaías, simbolizadas no cemitério, no meio dos túmulos onde esse homem vivia. A situação de marginalização dessas pessoas simboliza neste homem era tanta que provocava uma atitude extremamente agressiva. Muitos, quando vivem em situação de miséria e abandono, respondem a estas situações com violência. É comum, meus irmãos e irmãs, ver na TV e nos jornais pessoas marginalizadas que praticam atos de violência para chamar a atenção da sociedade ou que estão em busca de sobrevivência. Esse homem do Evangelho de hoje, ninguém conseguia deter, nem mesmo com algemas. Ele vai ao encontro de Jesus, achando ser ele mais um que iria atormentá-lo, como tantos que até então não tinham feito outra coisa a não ser atormentá-lo. Jesus não condena o homem, mas condena o espírito impuro que se apossou dele. A sua missão é exatamente essa: expulsar todo tipo de espírito impuro que se apossa das pessoas e rouba-lhes a liberdade e a vida, colocando-as numa situação de extrema marginalidade, como aquela que se encontrava este homem. Porém, meus irmãos e irmãs, o espírito impuro é oportunista, não quer perder seus espaços, nem as pessoas das quais se beneficia. Jesus e seus discípulos seriam então um verdadeiro incômodo para eles. Daí o implora para que não fossem expulsos. Jesus encontra uma alternativa viável para expulsá-los, os porcos, porém isso não agrada a todos. Há sempre aqueles cujas ideias já foram manipuladas pelos espíritos impuros que não concordam com a expulsão deles. Fazem isso na maioria das vezes por medo, como é o caso daqueles que pediam que Jesus fosse embora daquela região. Porém, mesmo incompreendido, a semente foi lançada. Quem foi liberto, mais cedo ou mais tarde, saberá reconhecer a sua libertação e se tornará um multiplicador dela. O homem do qual havia sido expulso o espírito impuro se colocou à disposição para seguir Jesus. De agora em diante, ele seria mais um discípulo e missionário de Jesus Cristo, vivendo e pregando o que Jesus tinha feito. Meus irmãos e irmãs, a partir de tudo isso, percebemos que Deus nos quer pessoas livres, sem comprometimentos com os espíritos impuros, porém comprometidos com a causa do reino. Para tanto, é preciso ter fé e ir ao encontro dele. É preciso também ir a outras margens dos nossos tempos e adentrar as regiões onde a morte impera, expulsando os que provocam situações que desagradam e matam a vida. Meu Pai, a vós me abandono, fazei de mim o que quiserdes. O que de mim fizerdes, eu vos agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo, contando que a vossa vontade se faça em mim e em todas as vossas criaturas. Não quero outra coisa, meu Deus, entrego minha vida em vossas mãos. Eu vou lá dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque eu vos amo e porque é para mim uma necessidade de amor dar-me, entregar-me em vossas mãos sem medida, com infinita confiança, porque sois meu Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre cada um de vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.